Boa tarde. Nossa aula de hoje é na página 139, Medir com o corpo. Todos nós, em algum momento, já medimos algo como a própria altura, o tamanho de uma caixa ou de um brinquedo. Para isso, usamos instrumentos próprios de medida. Alguns desses instrumentos são fita métrica, trena e a régua. São esses desenhos que estão aparecendo aí. Aí depois fala assim: mas nem sempre foi assim. Até por volta de 1790, ou seja, há aproximadamente 230 anos, as pessoas só usavam o próprio corpo como instrumento de medida. Vamos explorar algumas situações. Então é assim, nesses anos lá atrás, lá por volta de 1790, não tinha nem a fita métrica, nem a trena e nem a régua. Tinha que medir com o próprio corpo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Na página 140, nós temos as atividades que nós vamos adaptar agora pelo que nós estamos vivendo, que é em casa, tá? Em uma brincadeira de caça ao tesouro, uma professora do primeiro ano caminhou até um armário no corredor e voltou. Em seguida, escreveu a seguinte pista: saindo da sala de aula, dê 30 passos à direita e você encontrará a segunda pista da brincadeira. Todos os alunos deram 30 passos, mas ninguém encontrou a pista. Por que isso aconteceu? Converse com os colegas, levantando hipóteses e registrando abaixo. Por que isso aconteceu? Porque os passos da professora, o pé dela é maior do que o pé dos alunos. Então, o que acontece? Os passos dos alunos não chegaram até onde o pé dela chegou. Essa é a dificuldade de medir pelo corpo, porque depende da medida do seu corpo e da outra pessoa que está medindo, tá bom? Então, nós vamos lá. Por que isso aconteceu? Aí, nós vamos escrever aqui, ó. Porque os passos das crianças são menores, então não chegou no mesmo lugar que da professora, certo? Aí tem lá o B. Que mudanças você sugere para a pista dada pela professora? Uma outra pessoa com a mesma numeração do sapato, do calçado, ou o mesmo tamanho do pé, medir junto com ela, aí vai dar no lugar certo, né? 2. Agora meça a carteira escolar usando o palmo. Siga as orientações da professora. Palmo é sua mãozinha aberta. Como nós não estamos na escola, nós vamos fazer com a mesa de casa. Então, você vai medir aí e lá na página 141 você vai anotar quantos palmos da mesa da sua casa. Na página 141... fala assim, atividade 3. Vamos medir o comprimento deste caderno usando a polegada. Então, a polegada você tá vendo lá, olha lá, mostrando no dedo, olha. Essa é a polegada. Quantas polegadas tem o seu caderno? Então, você vai medir daqui, vai colocando a polegada até terminar o caderno e vai anotar quantas polegadas tem o seu caderno, tá? Vamos para a atividade 4. Converse com os colegas e a professora sobre as vantagens e desvantagens de usar as partes do corpo para fazer medidas. Depois escreva as conclusões abaixo. Então, nós vamos colocar aqui o V de vantagem. O que tem de bom? É porque eu não preciso de um instrumento A vantagem é, se eu não tiver um instrumento de medida, então, ó,
A vantagem é um instrumento de medida e a desvantagem é que precisa ser o mesmo tamanho. Você viu que legal? Com o nosso corpo nós conseguimos medir as coisas. Na página 146, nós vamos fazer a tarefa de casa, atividade 1, tá? Qual opção pode ser usada para medir cada objeto? Pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Se você for usar para medir com os passos, os pés, né? Você vai pintar de azul. Se você for usar as mãos, o palmo, vai pintar de vermelho. E se for usar o verde, a polegada vai pintar de verde. Nós temos ali o A, um livro, o B, o sofá, o C, a borracha e o D, o tapete. Lembrando que os maiores sempre são com passo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.